Rapaziada, imagina se de repente você é um gordinho que não pode emagrecer de jeito nenhum. Corria 20 quilômetros, fazia o treino do Saitama, jogava futebol, basquete, comia o mínimo possível, mas mesmo assim o seu nível de gordura não caía, e as garotas também o rejeitavam. Mas certo dia, um velho o invoca para um outro mundo de monstros, onde para sobreviver ele vai ter que lutar e ficar musculoso no processo, fazendo as meninas da escola pirarem no shape do pai. Mas a vida dele nem sempre foi assim. No começo da nossa história, ele estava se declarando para a menina que se apaixonou desde a primeira vez. Ele sempre gostou da sua colega da Aeon. Ouvindo isso, a garota olhava meio desanimada, enquanto o nosso prota dizia que ele sente muito, deve ser estranho alguém como ele se confessar, já que ela não deveria gostar dele. Ela até dizia que não era isso. O Siwoo na verdade é bonito, é gostosito de pança, né? Gentil e talentoso. Então ela não o odeia, eles só não podem ficar juntos. Depois o povo jogava bola na quadra e o amigo do Siwoo perguntava o que houve. Mas pelo olhar nem precisa perguntar, até a alminha dele estava indo embora do corpo. Ele dizia para o Siwoo não ficar triste porque ele já estava preparado para ouvir essa resposta. O prota até contava que ela disse que não poderia ficar com ele porque quer focar nos seus estudos. O que o outro achou uma grande desculpa, já que a safada nem gosta de estudar. E na hora da sua tristeza, uma bola voava na sua direção e ele pegou apenas no reflexo da mão, porque como a gente disse antes, não é que ele fosse gordinho por querer, ele já fez de tudo e mesmo assim não conseguia emagrecer. Até o seu amigo dizia que esse é um dos maiores mistérios da vida, porque o cara jogava basquete, pulava alto, calculava meticulosamente cada grama de comida. Ou seja, se as pessoas que fazem dietas tivessem pelo menos metade do que ele faz, ninguém no mundo teria pancinha. Ele até perguntava se o Siwoo já tentou procurar ajuda no hospital, e na real ele já tentou de tudo várias vezes. O problema é que os médicos diziam que isso é apenas culpa da sua genética. Ele chegou em casa pensando que seria ótimo se genética fosse verdade, já que pelas fotos nenhum dos seus pais são desse jeito. Mas mesmo sendo assim, tem uma pessoa que sempre o elogiou, e é claro que foi a sua mamãe. Além de que ele nunca viu seu pai pessoalmente, ou seja, mais um que entra na nossa lista que foi comprar aquele chingarrinho. E mesmo assim ele já ouviu muitas histórias sobre o seu pai. Ele era um wrestler muito famoso na Coreia. Embora o período de atividade dele tenha sido curto, seu recorde e força são verdadeiramente memoráveis. A mamãe tinha deixado um saladão falando pro filhão não desistir, porque uma aparência saudável é muito melhor do que não comer um grão de cada. Ele pensava que isso é irritante e foi abrir no armário para pegar aquela proteína de besteira. Ele ligou o fogão pensando que não tem sentido fazer dieta se não funciona. Então ao invés de tentar o impossível, ele prefere comer o tanto que a pança aguentar. Mas na mesma hora bateu aquela consciência e ele foi lá comer a saladinha da mamãe. Depois o sol se impunha e ele ainda estava correndo. Seu celular dizia que ele percorreu por 4 quilômetros e ele do mesmo jeito continuou. Ele lembrava da mina o rejeitando na escola e pensava que nunca vai desistir, ele vai vencer a sua gordura. Depois anoiteceu e ele finalmente parou, tendo corrido por 15 quilômetros, sendo esse o seu novo recorde, porque ele estava tão estressado com as coisas que nem viu o tempo passar, só continuou correndo e seguindo em frente. O nosso matador de gordura pensava que nunca veio até esse lugar e foi lá ligar o aplicativo de mapa no telefone para ver como é que ele fazia para voltar para casa. Mas nessa hora veio uma voz dizendo que ele com certeza é rápido e ainda cresceu que nem um porquinho, e veio lá de cima dizendo que mesmo assim ele não pode enganar a sua linhagem. Nessa hora o velho pulou deixando no chão, enquanto o Siwoo pensava que lá de cima ele parecia ter uns 5 metros, só que no final era do mesmo tamanho dele. Ele dizia para não ter medo, porque ele é o vovô Mangitae, a pessoa que lida com os yokais dessa península, atuando como um juiz divino. E pela reação do nosso matador de gordura, ele não sabe o que é esse mundo. Então ele pegava um pano porque vai mostrar a verdade para o Siwoo. Ele jogou aquele pano e no instante que o Siwoo foi enrolado, ele se sentia como se estivesse preso em vários fios. Mas quando o pano saiu, a atmosfera de todo lugar mudou. Ele perguntava o que aconteceu, mas quando abriu os olhos era um mundo completamente diferente, o lugar onde os yokais vivem.
O velho mandava ele olhar e confirmar com seus próprios olhos, porque todos reunidos aqui são os residentes desse mundo, os yokais. No passado, os humanos os temiam e consideravam eles deuses e os adoravam, mas agora, no mundo atual, em pleno 2024, eles são considerados como os meros seres imaginários. Só que na real, os clãs yokais existem no mundo inteiro, incluindo nessa península. E uma vez a cada 666 anos, o grande festival é realizado para selecionar o rei dos yokais. E assim os jovens com talento são selecionados como os candidatos. Daí mostrava que 666 anos atrás, um homem estava no topo de tudo, porque esse yokai se ergueu como soberano desse mundo, e agora que se passou esses anos, o vagabundo veio cortando a historinha no meio, porque o protagonista parou perguntando por que diabos justo ele tá num lugar como esse. Mas é o que ele disse antes, cada clã yokai deve selecionar ao menos um candidato, incluindo o mundo yokai e o mundo humano. Ele, o matador de gordura, é o único que herdou a linhagem dos goblins. O velho dizia que na verdade ele é da 4ª ou 5ª geração, mesmo que o sangue dele contenha uma leve mistura. O senhor olhava suando frio, falando que isso aí deveria ser apenas um mal entendido. Mas lá de cima já veio um bichão que parece nem ter a perna pulando em cima dele. E na mesma hora caiu lá do lado fazendo uma explosão. Porque ele considera isso uma completa loucura ou não, mas ele deve pelo menos fazer um teste. E aí um monstro de uma boca só sem olho apareceu perguntando se isso é sério pro velhote. Mas ele continuou falando que se ele vencer vai poder comer o garoto. Ou seja, a gente tava fazendo uma caminhadinha numa boa e acabamos tomando no boteco legal. Porque agora temos que enfrentar o yokai da boca grande, rapaziada. Ele dizia que depois de 666 anos de abstinência, ele vai comer a carne humana, então não pode perder essa chance. Enquanto o nosso Zio tava cagando de medo também, né? Como é que foi arrumar um BO desses? O bicho corria pra cima dele e deitava no socão. O Zio foi jogado longe, sendo esbagaçado no chão, porque mesmo que ele tenha herdado o sangue de um Goblin, eles não podem dar o direito de participar no festival para um ser humano qualquer. Então, se ele quiser viver, vai ter que provar o seu verdadeiro valor. Ou seja, o nosso matador de gordura tá ferrado na mão desse velho. O Boca Grande pegava ele e jogava longe, e amassava no chão depois. Depois de deitar o Sihô na porrada, ele falava que ele surpreendentemente é muito durão. Ele pensou que seria fácil comer ele, que nem um bolinho de arroz, mas isso também não é de tão ruim. Então Boca Grande levantava sua mão pra cima, porque até mesmo bater numa carne dura pode ser uma tarefa agradável. E aí vinha aquele famoso tapa na bunda das cajadas. O velho já olhava pensando, ih, esse garoto não levanta daí hoje não. Mas na mesma hora uma energia começou a brilhar, enquanto falava que desde os tempos antigos, as habilidades possuídas por Goblins eram verdadeiramente ilimitadas. No entanto, as habilidades e armas que mais os representavam era o jogo do qual eles desfrutavam. Contanto que seja um Goblin, eles podem aprender sem sequer serem ensinados. Seus talentos estão agarrados em seus corpos por instinto natural. E aí o cara já levantou todo musculoso. O nosso matador de gordura não é que matou a sua gordura toda mesmo, e tava com o peitoral definido levantando a mão do Boca Grande. Ele pegava isso transcendendo no céu e girava o monstro pra longe, deitando no chão com arremesso da montanha. Depois tudo foi devastado e uma fumaça subiu, enquanto o nosso matador de gordura tava ali, o único de pé, o brabo, porque o seu despertar como Goblin foi concluído. Depois mostrava a ruazinha numa boa, e alguém perguntando o que houve depois. Aí o Sihô falava que depois daquilo foi o fim, enquanto seu amigo perguntava que merda de sonho foi esse que ele teve. Mas pelo que ele ouviu, o Sihô deve ter se divertido bastante sonhando isso. O problema é que não foi nada legal, já que ele foi espancado o tempo inteiro e só conseguiu arremessar o Boca Grande uma vez. Até o outro falava que ser espancado no seu próprio sonho é algo estranho, já que as pessoas geralmente não fazem coisas com as quais não são familiarizadas nos sonhos. Aí ele perguntava se ele nunca aprendeu wrestling. Ao invés disso, ele praticou boxe constantemente para perder peso. E isso é realmente estranho, porque aquele sonho foi muito verdadeiro para ser mentira. Foi como se
se desde o início ele soubesse o que deveria fazer. Aí o outro, eu acho que tá ficando meio lelé da cuca, né, meu amiguinho? Ah, vai caçar o que fazer, vagabundo. Aí ele se perguntava se isso aconteceu porque ele estava sob muito estresse ultimamente, e pergunta se ele sempre foi tão obcecado desse jeito em perder peso, já que mesmo sendo um sonho, não faz sentido seu corpo ficar musculoso do nada daquele jeito. Se bem que seria bom ficar assim agora também, né? Aí na mesma hora que ele pensava, ele via o seu muque musculoso depois, enquanto o velho perguntava se ele recobrou a sua consciência, porque ele presumiu que ele acordaria depois de um tempo, já que o vagabundo não é que dormiu em pé. E aí você me pergunta como é que o cara dormiu em pé. Isso aí eu já não sei te responder. Eu sei que dormir sentado dá de dormir numa boa. Aí tava ali, né, o senhor pensando que isso não é um sonho, e o Boca Grande bem ali do lado amassado. Ele chegou lá embaixo para tentar levantar ele, não sei pra quê, porque se isso não é um sonho, então aquele monstro, o que quer que seja, é real e bem grande. Então ele tava tentando processar isso tudo na sua cabecinha, porque é muito doido pra ser verdade. O velho perguntava que é isso mesmo e pergunta o que ele vai fazer. Só que a outra que estava do seu lado dizia que está decepcionada. É a primeira vez vendo um meio humano, mas agora que viu pessoalmente, ele é um idiota e patético. Ou seja, rapaziada, nossa primeira waifu da obra apareceu. Será que é essa que o nosso senhor vai mandar o vapo mais tarde? Aí vocês deixam no comentário pra nós, né, se vocês apoiam isso. Aí ela continua a falar, né, se ele realmente tem o sangue de um Goblin. O velho perguntava, mas você não viu a luta mais cedo, não? O problema é que o oponente é um oponente, mas não dá nem pra comparar ele com um monstro inferior, já que ele não era capaz de usar nenhuma magia. Tudo que ele fazia é ficar exibindo sua força física. Nessa hora, o senhor chegou falando aí, com licença, o teste acabou, certo? Então, por favor, eu quero voltar pra casa, minha vida. O velho chegou rapidão na frente falando que ele se provou de uma maneira admirável. Ele fez seu julgamento enquanto ele ainda estava meio adormecido. Então eles vão fazer isso mais uma vez. Ou seja, o nosso matador de gordura tomou o botico mais uma vez. Nada de minha casa, minha vida, e sim lutinha lutão. Nessa hora, alguém dizia que não estava esperando por algo assim. Ele não conseguiu derrotar aquele moleque pequenininho e perguntava se ele estava escondendo a sua força. Mas esse não parecia ser o caso. Parece que ele ainda possui o sangue de um Goblin dentro dele. E também já fazia um grande tempo que ele não via o Sirreum de um Goblin. O velho estava lá na frente e bateu o taco no chão falando que ele, o juiz dessa cerimônia, é um ancião encarregado de dar o veredito final. Com centenas de yokais reunidos aqui como as testemunhas, ele declara que aquele que está em pé, em sono profundo, o Shoichiro, anteriormente conhecido como humano, agora será considerado um monstro. E se não tem objeções, eles vão continuar com a cerimônia, porque o cara virou um monstro mesmo. Olha os looks do pai com o Mac que ficou. Agora você fala, né, porque as minas vão pirar na escola quando vê. Então o velho continuou falando para todos os yokais espalharem o que aconteceu aqui hoje por toda a península. E todo mundo saiu animado, né? Porque não acredita que alguém da linhagem de um Goblin realmente apareceu. Então essa cerimônia acabou sendo mais interessante do que esse mano aqui pretão imaginava. O velho dizia depois que agora que ele se tornou um monstro, o seu nome será adicionado ao registro. Ninguém nesse reino será capaz de devorar ou machucar ele sem um bom motivo. Aí o mano lá, eu entendi, mas quando é que eu posso ir pra casa de novo? Eu quero casa, mamãe, casa. Aí a mina estressadinha chegou falando, você é burro ou o quê? Não ouviu? Você agora é um monstro, rapaz. A menos que tenha algum tipo de habilidade capaz de ocultar completamente sua verdadeira identidade entre os humanos, é impossível que um monstro com menos de 500 anos de idade vá para o mundo dos humanos. Aí que o senhor ficou doido, porque ele não é do tipo que causa problema para as pessoas. Ele também nunca bateu na sua vida, viveu discretamente apenas tentando matar a sua própria gordura. Mas nessa hora alguém falava que se ele não consegue entender as regras, ele não deixa outra escolha. O velho olhava com uma cara séria, falando que vai ter que tomar a sua vida. E na mesma hora o protagonista levou um passadão. E quando parou pra ver, os dois estavam lá do outro lado e ele estava em cima do Boca Grande. Lá na frente, o velho perguntava se a mente da mulher estressada estava mais calma agora, porque independente de como considera a existência anterior dele, seu corpo agora é o de
de um monstro. O senhor pensava no chão que por um instante ele deu um tremelique, enquanto o velho falava que o poder dos goblins é um dos melhores entre todos os monstros desse mundo. Mesmo que agora seus poderes estejam num estado equivalente ao de um bebê, suas capacidades excedem as de um humano normal em dezenas de milhares de vezes. Como esse tipo de poder, um pequeno erro pode acabar sendo fatal contra humanos comuns. O senhor dizia que compreendia, mas mesmo assim ele não pode acertar ter que esperar 500 anos para retornar para casa. Só que o velho fala que na verdade ele precisaria esperar só meio ano, porque ele lembra do que ele disse: a cada 666 anos, o rei Goblin é escolhido. A lei dos 500 anos foi criada pelo rei anterior. 666 anos atrás, todos os yokais podiam entrar e sair livremente do reino humano. Socorro, rapaziada, tem um bicho atrás de mim! E naquela época, a única coisa que os humanos podiam fazer contra eles era fugir. Eles viviam com medo da aparição dos yokais todas as noites, até que alguns dos yokais mais fortes começaram a se tornar amigáveis e protegiam os humanos. E assim se iniciou o relacionamento baseado no medo e na adoração. Essa é a maneira como os humanos costumavam ver os yokais, muitos anos atrás. Mas agora isso mudou. Com a seleção de um novo rei, uma grande variedade de leis foram implementadas, já que ele não gostava de como as coisas costumavam ser. No dia em que ele ascendeu ao trono, o rei escreveu as novas leis com o sangue dos monstros que ele derrotou. E de acordo com essas regras, eles não têm permissão para machucar os humanos, e também foram banidos do reino humano e proibidos de estabelecer contato direto com eles. E graças a isso, os humanos não vivem mais com medo e apenas acham que isso é coisa da sua cabeça. Ou seja, eles apenas vivem em ignorância da existência dos yokais. Eles só se lembram deles como as criaturas fantasiosas do folclore, mas eles sempre estão às espreitas da sombra, e em meio ano o prazo de regência do atual rei irá terminar, e com isso as leis que ele criou também vão parar de ter efeito. E quando esse dia chegar, assim que o sol se pôr no reino humano, esse será o momento pelo qual todos os monstros que estão esperando por 666 anos irão ascender a noite dos yokais. Todos os habitantes do reino dos monstros serão capazes de ir e vir do reino humano como bem entenderem, e eles agora lembrarão do medo e poder que há muito foi esquecido pelos humanos da Terra. E nesse tempo todo, o Siwo aprenderá a controlar os verdadeiros poderes para que eles possam sair rapidamente. Depois disso, ele que decide o que vai fazer da vida. Então, ele pensava sério e perguntava como pode aprender a controlar os seus poderes, e se aprender, o quão forte ele pode se tornar comparado aos goblins originais. O velho dizia que ele parece bem determinado agora e pergunta o que o fez mudar de ideia. E na verdade acendeu uma chama de justiça, porque com o reaparecimento dos yokais, o que acontecerá com seu mundo? Então ele dizia que vai manter os monstros longe do mundo humano. E isso era algo que um jovem de 17 anos não ousaria tentar prever. A única coisa clara para ele era que o mundo se tornará um lugar muito mais perigoso para todos, e por isso ele queria ser capaz de pelo menos proteger aqueles que são importantes para ele. O velho chegou perto dizendo que o sangue goblin dele é bem forte, então ele não tem certeza se pode comparar ele com um goblin puro sangue, mas mesmo que ele consiga controlar apenas metade dos seus poderes, não haverá nenhum monstro capaz de ficar no seu caminho. Ele falava que por via das dúvidas, se ele for capaz de vencer o ritual de cerimônia e se tornar o rei, ele poderá fazer as leis como desejar. Só que a nossa estressadice chegou falando para ele não dizer coisas sem sentido, porque não importa o quão goblin ele seja, alguém como ele nunca vai sobreviver no ritual. Aí que o velho lembrou que acabou demorando muito explicando, e por isso que o vídeo já tá aqui, né, rapaziada? E mandava ela se apresentar. E o nome da nossa estressadice é Seowa. Assim como ela será uma representante do seu povo na cerimônia. Então ela perguntava qual que é o nome dele, embora ela não planeje ver ele depois disso. E fala que se ele continuar dizendo coisas como essa de salvar o mundo dos monstros e se tornar o rei, ela vai ficar irritada com ele. Aí o vovô dizia que essa garota tá na mesma posição dele. Ela ainda é jovem, mas quer visitar o reino humano. Ele esteve adiando isso porque andou ocupado com todo tipo de coisa, mas ela tá grudada nele o tempo inteiro pedindo que ela avalie pra ela também entrar no ritual. Aí o Siwo lembrava que ele disse que todos os yokais serão capazes de entrar no mundo humano se isso acontecer, enquanto a mulher continuou falando: é melhor você tomar cuidado hoje, eu não deveria ter que fazer nenhum teste, porque há muitos outros candidatos piores do que ela participando
participando? O velho perguntava como ela sabe, porque julgar as suas qualificações é difícil para ele. Para continuar escondido entre os humanos, é necessário dominar a paciência e o autocontrole. Ela dizia que entende o que ele quer dizer e espera que isso não seja apenas uma desculpa para continuar ignorando seu pedido. Mas isso não é verdade, porque se fosse isso, ele não teria chamado ela aqui. O ritual está prestes a ser realizado e as leis serão mudadas em breve. Então por que ele iria ceder aos caprichos dela se está tão ocupado desse jeito? Contudo, ela teve sorte. Para ver se consegue se misturar entre os humanos, não há melhor chance do que essa, porque ela tem certeza que já percebeu que o CEO originalmente é um humano. Então não há nenhum teste melhor para verificar se ela é qualificada ou não ficando junto com o CEO. Ela falava, mas não espera, não diga isso. Ela não acreditava enquanto o velho falava que dará até o fim do mês. Ela deve ensinar ao CEO o básico de ser um yokai e de como usar a força que ele possui. Depois disso, se ela vê que ele fez um progresso considerável, ele dará aos dois o direito de participar do ritual de cerimônia. Então ela gritava que isso não fazia sentido, porque o que ele espera que ela ensine para um fracote desses em um mês? E falava que se ele acha que ela não é apta o suficiente, que dissesse isso na cara dela. Mas o velhote estava afiado e fala que se ela acha isso, então espere até o fim do ritual calada, assim não vai causar problemas para ele. Porque se ela vai desistir de ensiná-lo ou não, cabe a ela essa escolha. Mesmo que ele acredite que isso seja um feito quase impossível de conquistar. Aí ele tacou sua tralha para cima e sumiu em um raio de luz. A esquentadinha falava que nem sequer precisa ouvir a resposta para isso, mas ela vai perguntar mesmo assim se o nosso CEO sabe o que é uma força yokai, coisa que provavelmente ele não sabe, né, rapaziada? Nessa hora, o CEO já arregalou os olhos porque o Boca Grande estava lá atrás da mina. Ela perguntava se tinha algum problema, enquanto ele estava ali. Mulher raposa, esse moleque é meu. Pra onde o velhote foi? A luta ainda não acabou. Ela virou falando que ele é patético. E é por isso que os membros do clã dele são vistos como uma escória da escória. O Boca Grande já tava falando, sua vagabunda, e vinha pra cima dela com o seu braço gigante, enquanto falava que ao contrário dos humanos, onde não existe uma hierarquia entre raças, para os yokais a diferença entre as raças e linhagens é significativa, desde a potência latente até a existência das habilidades e poderes únicos que cada raça possui. Esses são os fatores que distinguem os ranks do reino demoníaco. Agora que os goblins de sangue puro desapareceram, as opiniões sobre qual linhagem sanguínea deve ser considerada a maior rank de todas estão divididas, mas se fossem capazes de colocar o orgulho de lado, muitos yokais dariam a mesma resposta, todas as vezes. Aquelas bestas arrogantes, as raposas que escondem as suas 9 caudas, elas são consideradas os mais próximos do pináculo do reino demoníaco, ou seja, essa mina que tá na frente do CEO é uma da raça da raposa, rapaziada. Então ela mandava o Boca Grande saber o seu lugar. Daí o CEO via que uma série de eventos surreais ocorria diante dos seus olhos, mas o nosso garoto aqui não permitiu que nenhum som escapasse da sua boca. Ficar simplesmente de pé e congelado, surpreso com tudo o que estava acontecendo, mesmo que não iria ajudar em nada na situação atual. Ele estava pensando que essa situação de agora se tornou a realidade que ele devia de alguma forma aceitar para conseguir se adaptar nesse mundo. Ela, depois de descer o cachete no Boca Grande, perguntava se ele viu isso, porque essa é a força dos yokais. É uma habilidade que consome energia para ser utilizada. Há dois tipos de força, a que é herdada e a que é adquirida. Ela tem certeza que ele já sabe o que é a primeira, a de herdada, que é o poder dos goblins dele. O Cicerum, aquele que ele usou antes derrubando Boca Grande pela primeira vez, é uma habilidade inata gravada na linhagem sanguínea. Ele não precisa de nenhum treinamento especial para usá-la. Depois que ele se acostumar, vai ser tão fácil quanto respirar. Contudo, o poder adquirido é diferente. Qualquer monstro pode usá-lo desde que aprenda. E o estudo e a prática são os essenciais para isso. Ela perguntava se ele estava vendo um Boca Grande aqui em cima, porque ele negligenciou o treinamento por conta do seu tamanho e força natural, e agora é humilhado por um simples acorrentar. Ele é um exemplo de como ser tão ridículo. E como chegou a isso, ela dizia que vai ensinar o CEO.
Mas primeiro vai deixar uma coisa bem clara. Ela detesta coisas problemáticas. Caso os resultados dele não valham o tempo, ele sentirá sua ira. Então recomenda que o CEO ande na linha a partir de agora. Mesmo que vai ser difícil, já que ele era um humano antes. E caso ele a desapontar, ela vai vir com a faquinha para tentar passar no CEO. Ele falava que mesmo assim, se ela está disposta a ensinar, ele vai dar o seu melhor e colocará cada partícula do seu ser nisso, porque ele precisa aprender não importa como. Ela sorria dizendo que a chance de sucesso dele é baixa, mas é melhor do que não fazer nada. E vem chamando o CEO para começar o treinamento. Aí ele já perguntava, vai ter rango? Enquanto ela dizia que para usar força consome energia. Esse é o poder que todos do reino Yokai possuem, mas ele provavelmente tem pouca energia sobrando. Normalmente apenas respirar, comer e beber água nesse mundo repõe naturalmente a sua energia, mas como ele acabou de chegar aqui, o estoque dela tá meio ruizinho, porque com a dieta humana eles não acumulam muita energia, então o poder com o qual ele nasceu é a única coisa que ele tem. Então ela já tava com aquela carinha perguntando se ele tá com fome. Ele virava dizendo, não tô com tanta fome assim não. Mas na mesma hora era um tremelique, porque o seu corpo todo estava cheio de veias roxas. Ele se perguntava o que era, e a nossa estressadiça dizia que é porque ele está com pouca energia sobrando. É provável que só reste o mínimo, já que o movimento que ele fez antes deve ter drenado quase todo o tipo de energia que ele tinha no seu corpo. Ela vinha botando a mão em cima dele, falando que pelo menos a solução desse problema é tão facinho. Ela perguntava se ele tá vendo aquele cara, porque existem regras entre os yokais. Se o juiz de Venom te declarar o vencedor de um duelo, o vencedor controla a vida do perdedor e tem direito de devorá-lo consumindo a sua força, rapaziada. E aí que o zóio do CEO ficou vermelho que nem o da raposa. Porque essa é a forma mais simples e efetiva de reestabelecer a sua força nesse mundo. E com o tamanho daquele idiota, ele será uma bela refeição. E aí o cara já ficou hipnotizado andando para frente todo musculoso. Porque naquele momento ele se moveu por instinto, não por razão do seu cérebro. Pela primeira vez na sua vida, ele sentiu uma fome demoníaca percorrer o seu corpo. Seu desejo foi intensificado pelas palavras da Seoa, e a única coisa preenchendo a sua mente era o instinto de caçar, aquele que todo caçador tem contra a sua presa. Entretanto, havia uma coisa na qual ela não tinha pensado antes, e isso era a natureza gananciosa dos goblins, que os fazia querer capturar a presa mais nutritiva e deliciosa. E aí, rapaz, ele deu uma olhadinha pro lado vendo a raposa lá atrás, e partiu correndo em cima dela na mesma hora. Nesse momento ela mexeu a mãozinha usando a corrente, que parou de uma vez o CEO. Ela falava sério, não importa o quão esfomeado ele seja, ele é arrogante demais tentando comer ela. Aí fica meio estranho, né, rapaziada? Então ela perguntava lá embaixo se por acaso parecia uma presa fácil pro nosso menino bombado. E por isso ela vai ter que consertar esses maus hábitos que ele tem. Ele mesmo assim quebrou todas as correntes, o que deixou ela preocupada. Então nosso menino Goblin vinha pra cima, o matador de gordura chutava e ela corria pra trás. Porque mesmo que seja um meio Goblin, um Goblin ainda é um Goblin. Então ela já vinha animada com a sua mão porque vai brincar junto com ele. Ela desenhava alguma coisa nas pontas do dedo para invocar o grande imperador conquistador demoníaco. Uma mão. E aí uma mãozada saiu acertando a cara do CEO, que foi jogado longe na palma. E essa foi uma palma que o cara transcendeu, ficando o mundo tudo branco. O Boca Grande que estava atrás também se fudeu, enquanto todo lugar foi despedaçado pelo ataque da palma. Ela perguntava lá de trás se ele estava vivo, e ele se levantava como se não fosse nada. Ela dizia que de qualquer forma não esperava muita coisa dele, mas um fato de um garoto recém-despertado ser poderoso mesmo entre os goblins não pode ser visto como um erro de julgamento. Ele com certeza se tornará um dos mais poderosos desse mundo. Isso porque apenas os escolhidos são iluminados com uma única habilidade. Apesar da raridade, ele demonstrou um poder esmagador, a capacidade de se tornar o símbolo da raça dos goblins.
Ele na mesma hora invocava alguma coisa preta na sua mão que se parecia com uma espada. Ela falava que para um Goblin de meio sangue, ele é com certeza muito interessante, porque o que ele está usando agora é a força única dos Goblins, se armando com uma espada negra. Daí falava que a nossa raposinha era uma yokai extraordinária, um gênio que cultivou suas 9 caudas antes de completar 100 anos. Um talento que nasce uma vez a cada milênio na Península dos Yokais, e por isso que ela pôde sentir claramente aquele porrete dos Goblins era muito poderoso, porque depois de centenas de anos, o perigo de enfrentar uma criatura como aquela apareceu pela primeira vez na sua vida. Ela pensava que se apenas considerar a quantidade de força, é impossível que ela perca, mas essa pressão é muito avassaladora. Ele mexia o pezinho e vinha pra cima dela correndo, usando a transformação do porrete do Goblin. Ela lá atrás, com as suas 2 caudas, vinha com um ataque trovejante, o que fez os dois colidirem no espaço. Ela pensava que essa sensação é mesmo o porrete de um Goblin, então não tá podendo ficar para trás e ela também vai vir com tudo pra cima do senhor. Aquela mãozona tinha pegado o porrete, mas olha que o bicho é insistente, ainda tava segurando o porrete e aquela mãozona acabou tacando ele no chão de uma vez. Ela pensava que isso pode não ser o suficiente, já que ele tem uma resistência absurda. Ela vai ter que golpear ele mais umas 6 vezes para fazer ele recobrar os sentidos. E aí a mãozona continuou, levanta, papum, levanta, papum. Só que nessa hora ela percebeu alguma coisa diferente. Entre os escombros, o senhor, matador de gordura, estava puxando o porrete, batendo força com a sua mão. Porque mesmo que seja um Goblin, não seria possível lutar contra o grande imperador conquistador demoníaco, que é o nome dessa mãozona nossa aí. Mas o bicho vinha puto naquele naipe, rapaziada. Ele tirava o seu porrete de dentro da mão, porque essa é uma ferramenta que muda de forma de acordo com a vontade e propósito do seu usuário. E é por isso que no passado, quando os Goblins estavam prosperando, os yokais chamavam o porrete de Goblin de a arma que pode se transformar em qualquer coisa. E aí ele vinha com o porrete pra cima daquele braço gigante. Ela tentava usar a Estrela da Manhã, mas pensava que o método de ataque e a forma dos dois mudaram. Então é difícil responder a isso rapidamente, além de que o poder destrutivo desse porrete e a sua eficiência são inacreditáveis. Então o que ela fez? Puxou outra mão gigante do chão, porque se ela mostrar qualquer abertura, o matador de gordura vai baixar no botequinho dela. Então já havia um grande ataque, o Cataclisma Crespular, que era tipo um Gomu Gomu no Gataring de One Piece, aquele tantão de soco de uma vez. Mas olha que o senhor também não ficava pra trás, ele defendia de tudo com o seu porrete. E aí a mina já tava, né, porra, esse moleque tá me dando trabalho. Mesmo que ele seja um meio Goblin, os seus poderes são incríveis. Contudo, é só isso que ele tem. Não importa o quão eficiente seja o poder dele, parece que a sua energia finalmente está acabando. E se ele continuar assim, o seu corpo vai entrar em colapso. E por isso ela dizia que não tem o que fazer, enquanto o nosso matador de gordura vinha com seu porrete nas mãos. Ela ativou a sua terceira cauda, mas na memória já puxou logo 5 caudas. Porque ele pode se orgulhar o quanto quiser, porque já faz um bom tempo desde a última vez que ela foi com tudo pra cima de um oponente. E aí ela finalmente invocou o Grande Imperador Conquistador e a sua espada Eclipse. O matador de gordura estava vindo com tudo do mesmo jeito. E aí o Imperador usava primeiro golpe, Decapitação Divina. Na mesma hora, tudo que estava em volta do matador ficou branco. E depois desse ataque, ele finalmente caiu no chão. Ele ouviu alguma voz enquanto estava deitado, porque parece ser tarde demais. Mas é uma pena, porque o corpo dele está colapsando por falta de energia. Mas isso, logicamente, é culpa dele, que saiu que nem um doido atrás da nossa raposa. Ele lutou de maneira tola até o seu corpo entrar em colapso. E aí já pensava no sermão que vai tomar daquele vovozinho de antes. O vovô que só ferrou com a gente. Aí lá embaixo, né, o senhor tava gemendo que nem um doido. E ela olhando aquilo, finalmente resolveu fazer alguma coisa. Ela puxava ele com a mão, tipo uma telecinese da vida,
ela levantou um corpo e lascou um beijo no nosso matador de gordura, rapaziada. Porque com as 5 caudas e a força yokai que ela usou nele, se o matador de gordura não devolver o seu investimento, ele vai estar muito fodido na vida. Depois ele finalmente abriu os olhos e levantou correndo. Ele olhava para os lados perguntando onde estava, mas atrás da porta tinha uma luz roxa. E na mesma hora que a porta se abriu, a nossa raposinha vindo servindo um chazinho talvez. Ela olhava brava para ele, enquanto o doidão não entendia nada do que aconteceu. Depois que ela trouxe o chazinho, sopinha, sei lá o que é isso, ele se desculpava porque lembra de tudo que ele fez. Ele não sabia como foi capaz de fazer aquilo tudo, embora sua consciência estivesse limpa, ele não conseguiu controlar o seu corpo de acordo com a sua vontade. E se desculpava porque queria ajudar e acabou só fazendo bosta. Ela mandava ele tomar isso antes de comer. Ele agradecia falando que vai tomar de bom grado, pensando que era algum tipo de erva medicinal. Mas no primeiro gole, o trenzinho ruim. Se você cuspir isso eu te mato, rapaz. Ele perguntava o que é, mas saber disso não vai ajudar ele a engolir, então só toma o bagulhozinho logo. Porque ele vai estar fudido se não engolir tudo pra dentro. Eita, isso aí ficou meio estranho, né, rapaziada? Ela falava depois que primeiro eles perderam algo bem significativo. Aquele desgraçado escapou enquanto eles lutavam. Mas mesmo assim, ele ainda é propriedade do CEO, e provavelmente fugiu para algum lugar para que possa se esconder por centenas de anos, já que se ele se revelar, será devorado imediatamente. E para alguém como ele, um híbrido, aquele boca grande seria um elixir perfeito, mas ele descartou por vontade própria pela sua ganância. O CEO perguntava se além dessa não teria outra maneira, e ela rindo perguntava se ele ainda se considera humano, porque se ele não está pronto para machucar ou matar alguém para se tornar mais forte, ele não pode viver nesse mundo. Ele falava que essa ideia de devorar alguém não é nada agradável, mas da sua perspectiva, quem quer que seja, são apenas monstros perigosos que machucam as pessoas. Se ele mandar eles de caixão, daqui a alguns meses, as pessoas que ele conhece sofrerão destinos terríveis. Então, se ele tiver que mandar os bichos embora, ele vai mandar. E se tiver que devorar, ele vai fazer isso, porque ele vai dar o seu melhor com todo o seu corpo. Ele questionou sobre os outros métodos, não porque pretende devorá-los, mas porque poderia existir algum outro jeito de fazer isso. Ela dizia que a maneira mais efetiva para aumentar sua força é devorando outro yokai, mas isso só pode acontecer através de um duelo mutuamente acordado. Essa é uma lei dos yokais. E se não tivesse essa lei, seres mais fracos seriam devorados um por um até que não sobrasse nada. E agora que ele não encontrará mais uma presa fácil como Boca Grande, mesmo que ele seja um híbrido, inúmeros yokais viram que ele sabe lutar como um goblin. E a essa altura, a reputação do matador de gordura já deve ter se espalhado por toda a península dos yokais. E aqueles que ele poderá derrotar facilmente não vão querer lutar contra ele. Já o restante fará o oposto. Haverá seres em um nível que ele simplesmente não vai poder lidar. Mas enfim, quem não tem cão, caça com gato, né, rapaziada? Ela chamava ele pra ir lá fora porque trouxe um presentinho. Daí do lado de fora, o céu tava como do mesmo jeito, né? Ele perguntava se ela chama isso de presente, porque tinha um cara meio lobo todo amarrado e acorrentado, porque esse é o seu presentinho especial. Ele perguntava se isso era um yokai, mas de certo modo, ele tá falando, né? Ele até perguntava se ele tinha os direitos dos yokais, mas embora as causas sejam diferentes para cada um, há casos entre os yokais em que eles perdem a razão e sucumbem aos próprios instintos, e perguntava se ele lembrava do que aconteceu no início. Mas para alguns infelizes que cometem tais comportamentos e erros, eles rotulam eles como bestas, não como yokais, e por isso eles são privados dos direitos que a raça possui. Então esse povo que dá louca é chamado de Hakasha. Ela até perguntava lá em cima por que ele tá com essa cara, porque ela já disse, esses manos são bestas que perdem a razão, e dá pra ver isso só pelo olho do bicho, porque o trem é zarolho, tem um olho de um lado, o outro em cima, e aí eu não entendi mais nada. Ele na mesma hora veio pra cima do CEO, ele conseguiu desviar pra baixo, pensando que vai conseguir contra esse bicho. A nossa raposinha lá em cima achava que ele hesitaria e vacilaria antes de ser atingido, mas ele parece que no fim das contas sabe usar bem o
seu corpo. Mas mesmo assim essa besta não é nada além de um fugitivo na melhor das hipóteses. Originalmente ele tinha uma boa reputação entre o clã Blaze, mas por conta da sua ambição de representar o clã, ele sequestrou um yokai sem permissão e cometeu o pecado de devorá-lo. Ele acabou ficando louco e incapaz de lidar com a sua força yokai que excedeu os limites. Então ele estava batendo todo doido e arranhando para cima do Suo. O matador de gordura desviava da mordida, enquanto a raposinha pensava que ele ainda não é capaz de usar o porrete conscientemente, igual ele estava fazendo daquela vez que estava apagado. E por isso o objetivo do Suo não era vencer a luta. Embora o seu oponente tivesse perdido a razão, as habilidades físicas básicas dele ainda estavam acima do Suo. Além do mais, esse não era um adversário adequado para o estilo Wesley de agarrar e arremessar que os Goblins têm. Então essa era a cruel e ainda eficaz política educacional da nossa raposinha, rapaziada. Porque ele precisa lutar até a beira da morte, até que os seus instintos dormentes despertem. E aí o matador de gordura tava lá com os dois Monkey preparados e os olhos roxos. A mina lá em cima já ficou assustada porque ele pegou o bracito e sentava o porrete na cara do lobão como se fosse uma luta de boxe. Daí ele lembrava no passado, ele estava nessa academia. O instrutor falava que a habilidade atlética dele é melhor do que ele pensava. Ele tinha achado que o Suo veio só para emagrecer, mas ele tem uma habilidade muito boa quando se trata de lutas. E perguntava se ele gostaria de aprender boxe apropriadamente. O nosso matador de gorduras já perguntava se ele puder perder peso enquanto aprende, ele vai considerar essa ideia. Então o treinador falava que eles vão fazer isso por 6 meses. Se ele estiver disposto, ele mesmo vai planejar a dieta e organizar os treinos, além dele almejar participar do competitivo. E aí ele pensava lá mesmo tristinho, porque se os efeitos do boxe forem bons, ele com certeza vai continuar. Porque ao contrário dos outros que treinam as artes marciais, o objetivo do Suo não era se tornar fisicamente forte ou lutar, ele apenas queria perder peso. Era uma preocupação simples e válida do nosso matador de gordura, e apesar de se esforçar continuosamente, ele nunca colheu as suas recompensas. Mas o jovem nunca desistiu disso. Ele chutava o lobão pensando que desde o ensino fundamental, ele tentou um total de 167 esportes diferentes. Entre esses, ele praticou 7 artes marciais, embora cada período de treino tenha sido curto e ele não tenha conseguido atingir o seu objetivo, o Suo absorveu todas as técnicas. E aí ele chutava e era pimbada na cabeça do lobão de todo lugar, porque todas essas habilidades ficaram salvas da sua cabeça naturalmente atlética como um Goblin. A Uta pensava se isso fazia algum sentido. O Suo deitou o maluco na porradaria mansa, rapaziada. Foi chute pra cá, chute pra lá e socão estilo boxe. A nossa raposinha pensava que isso deveria ser artes marciais, e provavelmente não era tão poderosa desde o início, porque essas são técnicas humanas e não seria o suficiente para o corpo da força de um yokai. Então não faz muito tempo desde que ele despertou seu sangue yokai, mas ainda assim ele consegue entender o básico instantaneamente e então aplicá-lo logo no combate. Ou seja, rapaziada, o cara é um gênio. Ele perguntava o que tem que fazer agora, porque parece que nós ganhou, né? O cara só deitou no chão e tirou uma sonequinha. Aí ele perguntava, eu vou ter que comer isso não, né? Tipo, mandar na boca e nham, nham, nham. A raposinha dizia que não e mandava ele falar disso depois que ter certeza que ganhou, já que o lobão acordou e mordeu o seu ombro. Na mesma hora, ele puxava o nosso matador de gordura para o outro canto e jogava no chão, porque o nosso bisonho, soldado, lobo, faminto, quer comer o matador de gordura. Ele mandou um socão jogando ele pra longe, enquanto ela pensava como é que as coisas acabaram assim, porque ele deveria ter reagido mais rápido. Então falava que a maior razão pela qual os humanos têm medo de se machucarem não é devido à dor ou à derrota, mas sim o medo de que uma parte do seu corpo possa ser permanentemente danificada ou perdida. Esse é um dos medos fundamentais ligados à espécie humana, e é o suficiente para deixar um garoto de 17 anos em pânico. Ele olhava depois aonde foi mordido, e o bagulho não é que estava regenerando instantaneamente. O lobão vinha arranhando para cima, que deixou seu peito cheio de marcas.
Mas na mesma hora, o peitoral absorveu a dor e ficou tanquinho de novo. Porque humanos e yokais existem muitas diferenças que não podem fazer sentido, mas se eles fossem citar uma das maiores diferenças, seria a durabilidade e a habilidade regenerativa de seus corpos. E a diferença resultante na mentalidade e ações, a menos que sejam fatais ou com risco de vida, feridas não significam nada. No momento em que se aceita isso como senso comum, as restrições que estavam inconscientes protegendo seu corpo desaparecerão. E aí ele já peitava o bicho de frente, porque os limites das habilidades físicas que você consegue exercer aumentam de forma significante. O bicho tomava umas porradas duras que abria a boca e saía voando pra longe pela floresta, enquanto o Sioux pensava que sentiu como se o seu braço fosse quebrar. Mas isso acabou funcionando e o seu braço estava no lugar. O impacto foi muito mais forte do que antes e diversas vezes mais poderoso. Mas mesmo assim, ele não é o único com habilidades regenerativas. Só que nessa hora, a raposinha aparecia lá atrás falando que esse deve ser o fim. O soco que ele deu foi tão bem aplicado, tanto em posição quanto em força, e ele não irá morrer, mas não será capaz de se levantar por um bom tempo. Então ela falava que tal isso, pela primeira vez na vida dela, ela vê alguém utilizar a força de um yokai sem perder a razão e manter-se sóbrio. Aí o outro lá perguntava doido, porque eu usei minha força yokai, mas parece que eu não fiz nada de especial. Mas usar a força não é necessariamente algo grandioso. Mesmo que não seja um alto nível de magia, existem várias formas para usar a força. A rápida regeneração foi o resultado do uso da força dele, e o último golpe que ele deu é o resultado de suas habilidades físicas combinadas com a força. Além de golpear forte, ela pergunta se ele não sentiu nada diferente. Ele olhava para a mão pensando que não tem certeza, mas sentiu algo parecido com uma eletricidade. E se ele sentiu algo como isso, provavelmente é a sua força. Ele não tem experiência o bastante para sentir isso de forma vívida, e a razão por qual ela fez ele lutar contra aquele maluco é por ele ter inexperiência. No calor da batalha, com o sangue voando e lutando para se regenerar, ele de alguma forma inconsciente vai usar a sua força. Mesmo assim, ela tem que admitir, ela ficou um pouco surpresa, porque pensou que levaria no mínimo 10 anos de treino para ele conseguir pegar a ideia geral das coisas. Então dará algum crédito especial para ele por ter um talento tão grande desses. E falava que agora é a hora de finalizar as coisas trazendo o bicho com o seu dedinho e aquela flutuação dançante. Porque como ele disse que está preparado, ela até pergunta se ele já mandou alguém de arrasta antes. O matador de gordura apenas falava entendi, enquanto ela dizia que será melhor para ambos se ele acabar com ele em um único golpe. Se ele infligir apenas um dano parcial, ele ficará louco e vai revidar de novo. Então ela dizia que acima do umbigo é o ponto vital da maioria dos yokais humanoides, e também o lugar onde o meridiano interno está localizado, e por isso era para controlar a energia e atravessar de uma vez só. E mesmo que a primeira vez de tudo é difícil, especialmente quando envolve devorar alguém para ganhar mais força, qualquer meio que seja o motivo e a justificativa, poucos sentiriam qualquer resistência em fazê-lo, mas ele lembrava dos seus amigos, da sua família, e mandava um socaço no bucho do monstro. Ela perguntava se ele sentia algo na mão e mandava ele abrir o punho, porque esse é o meridiano, o núcleo de força vital que ela mencionou mais cedo, e se ele engolir isso, a força vital do proprietário original se tornará dele. E aí o doidão já foi lá, né? Mandou pra dentro e engoliu. Só que mesmo assim ele percebia que nada estava acontecendo. Até que nessa hora alguém falava que isso é estranho, e um pássaro apareceu falando que normalmente quando você engole o núcleo acontece algo em um instante. O matador de gordura assustava botando esse passarinho pra lá, perguntando o que era isso. E na verdade o pássaro se tornou em uma pessoa. A raposinha perguntava por que ela veio de repente, porque ela não deveria ter negócios a tratar com ela. Mas a bicha pombinha falava que isso é decepcionante. Amigos não precisam de motivo para conversar um com o outro. Só que hoje ela veio para discutir algo e perguntava se esse é o meio Goblin dos rumores. E se apresentava como Sol Mi. Ela e a raposinha são amigas de infância. Ele já se curvava falando, é um prazer te conhecer, eu sou o Choi Siorro, o grande matador de gordura. Ela dizia que como a raposa sabe, ela está trabalhando meio período sob as orientações do mestre Magitae. E falava que até tem um termo usado por humanos para as pessoas que ajudam nas tarefas.
e perguntava se os dois pegaram ele, porque ela veio aqui para lidar com as consequências e reivindicar a recompensa em nome do mestre Mangitae. A raposinha dizia que já terminou sua parte, então a partir de agora depende dele. Ele sozinho derrotou o culpado, então ele é mais do que qualificado. Ela vinha pra frente dizendo que sabia, ela teve assistindo a luta desde o começo e ele foi bem impressionante. E falava até que o nosso matador de gordura pode se tornar um grande concorrente para a nossa raposa. E dizia até que tem uma boa chance disso acontecer. Então ela vai dar a recompensa do Siwo. Já que é uma ocasião rara, ela dará uma escolha. Uma chance de ir para casa agora, ou uma chance de dar um passo à frente como um poderoso yokai. E perguntava qual ele vai escolher. E aí, o que vocês acham, rapaziada? O nosso menino Siwo vai tentar escolher ficar aqui no mundo dos yokais? Então bora ver isso agora. Daí mostrava a escola onde o nosso matador de gordura estudava. Aquele amigo do Siwo ligava perguntando o que aconteceu. Ele não veio pra escola e o celular estava desligado o tempo todo. Mas ele dizia na outra linha que não pode dizer que não há nada. E na verdade ele tem um favor muito doido para pedir pro seu amigo. Enquanto ele mandava o matador de gordura desembuchar logo do que ele quer. Aí ele começou a falar e na mesma hora o outro já gritava perguntando que bosta é essa que ele tá falando. O senhor dizia que teve uns imprevistos e se ficar um mês sem falar com a mamãe, ela vai ficar louca da vida. Porque a história que ele contou foi de um centro de treinamento de artes marciais na cidade de Andong. Ele vai passar um mês nesse lugar para perder peso. O mano até falava que esse não é um lugar que aceita qualquer pessoa. Mas ele mesmo dizia que ainda assim não tem outra escolha e por isso tá pedindo a ajuda do seu amigão. Ele perguntava depois o que ele tá escondendo com isso tudo. Só que quem tava atrás do Siwo mandava ele fazer silêncio, porque tá tudo bem mentir, já que falar sobre a existência deles é contra as regras. Aí ele mandou alguma lorota e o seu amigo entendeu, falando que se acontecer alguma coisa é só dar um toque aqui pra ele. Então ele desligou pensando que não dê bosta pro nosso matador. Ele mesmo tava com aquela mulher pássaro, lembrando do que eles falaram mais cedo. Ela dizia que ele poderia voltar para a Terra. Então o Siwo perguntava por que disse que ele só poderia sair depois do teste. E isso realmente é verdade. Mas se ele disser que quer sair, ela pode levar ele para o mundo humano agora mesmo. E por isso, qual é a sua decisão? Ele falava que tudo bem, ele vai sair em um mês depois de ter passado no teste. Porque se ele não aprender direito, algo muito mais doloroso do que ficar preso aqui vai acontecer no mundo. E por causa da luta que ele acabou de ter, ele teve certeza de novo. Ele precisa ter a força para lidar com esse tipo de situação. Então é necessário entender mais sobre ele como uma parte yokai. E essa é a sua escolha final. A outra ficava encantada, falando que é incrível, ele falou muito mais legal do que ela esperava, tava parecendo um protagonista. Ela é que não sabe que ele já é o protagonista, né, rapaziada? A nossa raposinha perguntava se isso é engraçado e mandava ela parar de provocar ele com escolhas que não existem. E até perguntava se o idiota achou mesmo que isso aí era verdade. Já que esse é um dos maus hábitos da mulher pássaro, ela sempre dá escolhas irracionais e enganosas só pra ver a reação das pessoas. Ela dá aquele falando que chama isso de teste. Isso é sobre descobrir o tipo de personalidade e a forma de raciocínio da pessoa que você está conhecendo. Humanos conhecem uns aos outros com este tipo de pergunta. Isso eu já não sei se é um fato muito verdadeiro. Ela perguntava, você também não terminou de ler o livro que eu tirei, terminou? O senhor pensava que de fato a forma que essa pessoa fala é diferente dos outros yokais. É como se fosse alguém da idade dele. Aí a raposinha perguntava se ela estava falando daquele livro infantil. O que ela não conseguiu nem ler as primeiras páginas. Então a passarinho ficou empoada porque comprou pra ela ler. Porque se ela for se transformar em humano, ela deveria descobrir qual o seu tipo de MBTI, que é um teste de personalidade. Mas de qualquer forma, ela deveria levar ele rapidinho e depois voltar pra cá. Porque na verdade, desde o começo, ela perguntou pensando em levar ele de volta. Então ela abria as suas penas pra fora enquanto o Siwo estava espantado. Porque ela se transformou em um pássaro gigante, o corvo mítico.
porque ela não estava mentindo de fato sobre levar o nosso menino de volta. Ela é uma yokai qualificada a entrar no mundo humano, sob as condições de se responsabilizar por tudo que aconteça uma vez a cada 6 meses por um único dia. Ela pode levar um yokai não qualificado ao mundo humano. Isso pode ser um pouco nauseante, mas ela acha que ele vai aguentar firme o tranco de ir pra lá, já que o nosso menino monstruoso tá nas patas do corvo voante de cabeça para baixo. Então depois ele agradecia por emprestar o celular, porque graças a ela ele pôde aliviar um pouco a sua preocupação com a sua mamãe. Ela dizia que tá feliz e pergunta se vai ficar tudo bem só fazendo uma ligação pro seu amigo, porque ele ainda tem bastante tempo, então seria melhor se ele fosse ver o rosto da sua família pelo menos uma vez antes de sair de volta. O nosso matador de gordura dizia que só tem a sua mãe como família, e coincidentemente ela saiu em uma viagem de negócios ontem. E pra ser honesto, ele acha que foi um pouco de sorte, porque se ela tivesse em casa teria sido uma verdadeira bagunça. E perguntava se a nossa passarinha tinha algo que gostaria de comer, porque como forma de agradecimento, ele quer levar ela para comer alguma coisa. Então ela se levantou falando que tem algo que ela sempre quis comer. Desde que ela veio ao mundo humano, ela teve vontade de comer isso uma vez, mas ela nunca teve chance. E aí cortamos cebolinha e tudo mais e a janta tá pronta. Ele dizia que tentou o seu melhor com o que tinha em casa e perguntava se ela estava satisfeita com isso. E a passarinha estava comendo era na boca boa, falando que é muito bom, porque ela sempre quis comer comida caseira há muitos anos atrás, porque toda comida humana que ela comeu consiste em comer refeições da escola ou fora da escola. E perguntava se ele sabe sobre o colégio Rojeong, que é a escola que fica bem do lado da dele. A passarinha dizia que está lá desde o começo do ano, mas ainda não tem nenhum amigo que pudesse visitar. O Shio pensava que, julgando pela personalidade, ele achou que ela teria muitos amigos, mas parece ser o contrário, né? E como pode ver, ela aproveitou bem a refeição, já que só sobrou os palitinhos de dente no prato. Depois ela invocou um pergaminho em cima, porque vai mostrar a recompensa que ela mencionou antes. Os pergaminhos que ele vê são chamados de Yoshung Shang. Não é exatamente a mesma atmosfera, mas é como se fosse uma bolsa ou um celular que você usa normalmente. Igual ela fez agora, ele pode summonar um livremente. Ele também pode abrir a seção que quiser deslizando com a mão para baixo. E pode pegar algo de dentro também. Tipo, você enfia a mão e vai puxando essa caixinha, colocando e tirando itens. E também tem outras formas de usar isso, mas é só com o tempo que você vai aprendendo a fazer as coisas. Daí lá na caixinha tinha um negócio que eu não sei o que, tinha um pergaminho e várias moedinhas de ouro. E essas moedas se chamam Jinjejong, Jungjong. E entre as moedas do mundo yokai, ela é relativamente valiosa. E os 40 Nyangs que ele está ganhando dessa vez é um valor considerável, então era para usar com sabedoria. E por último, aquilo na direita é o nobre tesouro yokai que lhe foi dado. Eles são objetos fundidos com a força yokai capazes de demonstrar diferentes habilidades. Aquelas coisas que aparecem frequentemente nas lendas humanas. Normalmente a recompensa por capturar um criminoso igual ao do Okishine é paga somente em Shiejeyong, Jongjong. E vendo que ele adicionou tais coisas separadamente, parece que o vovô Mangitae tem grandes expectativas no nosso matador de gordura. Ele até perguntava se essas expectativas eram sobre o festival da seleção de rei. E é claro, talvez não tanto quanto os humanos, mas também eles têm um sentimento de pertencer à sua região. Se um yokai da península coreana se tornar o rei dos yokais, isso seria um momento de orgulho. Depois de tudo, no último festival, ela ouviu pessoas falando que foi uma pena, porque pelo que ela ouviu, um yokai da península coreana foi até o fim. Ele teve um confronto acirrado contra o atual rei yokai, e esse foi um evento lamentável. E o mais interessante foi que a espécie desse yokai era de Goblin, assim como o nosso matador de gordura. E não só dessa vez, mas por toda a história da península, ele foi dito como extremamente poderoso e sem igual. Mesmo que ela tenha ouvido tais coisas, ela não sabia até ontem que ele era um Goblin. Ele dizia que, para ser honesto, ele ainda tá pensando sobre isso tudo. Ele constantemente pensa que queria poder acordar logo desse sonho.
E isso não era bem o que ela achava dele, porque considerando as circunstâncias, ele se adapta rápido até demais com as coisas, até mesmo com a determinação de quando ela viu ele pela primeira vez lá no Nosso Soldado Bizonho, já que ele decidiu e tá querendo alcançar objetivos maiores, porque depois que o rei for escolhido e as leis resetarem, os humanos vão estar em grandes riscos, e é disso que ele deve ter medo. E se esse for o caso, ele se tornará o rei yokai e manter as mesmas regras pelos próximos 666 anos. Ele falava se poderia perguntar alguma coisa, e era sobre aquele pergaminho do lado dela, o chamado Youjang. Já faz um tempo que ele tá assim, chamando por emergência. Ela dizia que quando uma situação de emergência acontece, ele é utilizado para chamar os yokais próximos por ajuda. No mundo humano, uma ordem de convocação só é enviada quando um yokai quebra as regras e fere humanos. No entanto, não teve nenhum incidente do tipo nas últimas décadas, então não vai acontecer nenhuma convocação. E foi nessa hora que a passarinha doida percebeu que era uma verdadeira convocação no pergaminho. Então ela gritava falando, ai, emergência! E assim ela teve que ir embora num pulo do outro. Depois anoiteceu e o nosso matador de gordura invocava o seu pergaminho para entender direito como é que funcionava essas coisas. Ele pegava aquele item doidão que era daquele outro Goblin pensando que era só um pedaço de armadura, enquanto lembrava o que aconteceu antes. Ele lembrava da doidona falando que não vai demorar, já passou um pouco das 6 agora. A metade de um dia são 6 horas, então já que eles chegaram aqui às 4, eles precisam voltar 10 horas da noite. E saiu falando que voltava logo, mandando ele esperar bem aqui e não sair da chacadeirinha. Ele respondia, mas ela na saída dizia que ele pode falar informalmente, já que eles são amigos a partir de agora. Então quando ele voltar era pra chamar ela de só um Mi, mas eu não, vou chamar de passarinho mesmo, eu, hein. Aí depois de tudo já passou das 10 horas e ela não voltou, então alguma coisa deve ter acontecido. O problema é que ele não consegue ligar pra ela, já que não tem o número de telefone. Daí ele olhava na estante pensando sobre o sangue Goblin que corre dentro dele, e isso é provavelmente algo que ele herdou do seu pai. Ele pensava naquilo que o velho disse, ele deve ser apenas no máximo da 4ª ou 5ª geração, com uma mistura leve. Então ele fazia a pergunta, né, será que o seu pai sabia que ele nasceu com o sangue yokai de um Goblin? Nessa hora ele sentiu alguma coisa e já se preparava para alguma luta, porque uma energia estranha estava assombrando os corredores e um monstro negro apertava o pescoço de um humano. Mas e aí, rapaziada, vocês estão curtindo o nosso matador de gordura? Deixa pra nós aí nos comentários e dá o like nesse vídeo se tá querendo a parte 2, pra gente vencer essa gordura de uma vez. Mas é isso, eu vou ficando por aqui com aquele que treinou até conseguir vencer a sua gordura para se tornar o rei dos yokais.